Olá, boa tarde. Estamos aqui verificando a conexão, entrando já para começar os primeiros ajustes, enquanto a sala é aberta. E vamos aos nossos anúncios de praxe nesse projeto bacana que está completando a segunda semana. É o projeto A Professora Quer Saber, um projeto que nasceu da vontade de estar perto de todos os meus alunos, né, que são muitos, tanto da administração quanto do direito, tanto da graduação quanto da pós-graduação, cursos preparatórios. E por força desse isolamento, dessa quarentena, né, que estamos todos submetidos, né, nós pensamos numa forma de nos aproximar e estar aqui conversando, mostrando conteúdo, e por conta disso, né, esse projeto nasceu. Nasceu de forma bastante tranquila, mas a universidade gostou muito da ideia e está divulgando com toda sua força todas as semanas no departamento de comunicação e os centros acadêmicos também. E nós estamos agora completando a segunda semana. Hoje a gente tem, né, a alegria de estar aqui. Daqui a pouquinho o professor Alexandre Flecha já vai entrar, né? E é uma alegria muito grande estar com ele aqui. A gente sabe que a gente está vivendo uma maratona de lives, né? Todo mundo utilizando esse espaço virtual, esse espaço que a gente tem que usar mesmo, né? Porque senão a gente fica longe, né? Mas mesmo assim tem sido muito bacana, né? Olá para quem já está entrando, Juan, Ellen, tá? Tânia, tá todo mundo chegando. Começo de live é assim mesmo, todo mundo começa a aparecer, né? E daqui a pouco o professor Alexandre Flecha vai entrar. Aí vamos ver se ele... Opa, a doutora Yasmine também, né? Vamos lá. Eu vou fazer os agradecimentos de praxe enquanto o professor Flecha vem para a sala. Nós estamos recebendo muito apoio da universidade, então eu quero agradecer a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Quero agradecer o Centro Acadêmico de Nova Iguaçu, que é o CAPAC. E também quero agradecer... Opa, professor Alexandre Flecha, seja bem-vinda, só entrar, que a casa é sua. O Centro Acadêmico, tanto de Nova Iguaçu, porque a Rural ela tem campus de Nova Iguaçu, Seropédica, Três Rios e campus dos Goitacazes, né? O Direito Acadêmico, o Centro Acadêmico também de Seropédica, também está nos apoiando. O Núcleo de Prática Jurídica também, né, que inclusive agora lançou um projeto muito bacana, que é Direito em Tempos de Pandemia, e que está acessível a toda a comunidade, que pode tirar suas dúvidas, um projeto muito bacana. A universidade está, de todas as formas que pode, ela está se chegando, entendeu? Doutora Regina Rússio, e a universidade ela quer se aproximar e quer, assim, de mitigar os problemas que todas as pessoas estão enfrentando por conta dessa situação de isolamento social. Então, é uma alegria muito grande. Quero agradecer especialmente a doutora Regina Russell, que fez essa ponte com o professor Alexandre, e é muito bom tê-la aqui, né? A gente só está aguardando ele entrar, e ele pode chegar e a gente começa. Enquanto isso, todo mundo vai começando aí, tá? Dizer para vocês que esse projeto também da universidade é um projeto que é extensível a todas as pessoas. Quem tiver dúvidas de qualquer área de direito, pode enviar suas dúvidas para o e-mail npjurim covid19@hotmail.com. Lá seu questionamento, a sua dúvida, ela vai ser recebida e você
vai ser recebido e você vai ter uma resposta, tá? Porque toda a comunidade acadêmica, opa, professor Alexandre Flecha tá pedindo que eu chame, né? Mas espera aí, deixa eu ver como é que faz, porque geralmente é o contrário, peraí, eu não sei como é que chama, peraí. Deixa eu ver aqui. Professor, deixa eu ver. Mil perdões. Eu Boa não sabia. tarde. Seja bem-vindo, professor. Uma alegria tê-lo aqui. Sei que é assim, uma maratona de live e o espaço está disputado, mas seja bem-vindo. É verdade. Tudo bem, professora? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito Eu feliz que de estar agradeço. aqui. E vamos falar com esse povo todo da Rural e todo mundo que a gente chamou para cá e vamos falar sobre direito, que é o que a gente gosta, não é isso? É verdade. Direito à educação ainda está perdendo, né? E Exatamente. a gente não consegue ter mais advogado ou mais professor de juntos, né? É Eu verdade. acho que todos estão vazando porque o meu, deixa eu tentar, não sei se o meu, O seu áudio está ruim. Talvez seja o volume do seu celular. Se estiver no máximo, tem que tirar um pouco do máximo. tá, vê se agora melhorou. Melhorou? Tá, então tá jóia. Então, já que o professor já entrou e todo mundo está chegando, então, professor, deixa eu fazer aqui uma apresentação formal, porque é muito importante tê-lo aqui, né? É um motivo de muita gratidão. Então, vamos lá. O professor Alexandre Flecha, que a gente está chamando aqui humildemente de professor, mas ele é professor, ele é advogado, é coordenador de pós-graduação, é escritor, é palestrante, é procurador da Associação de Magistrados do Rio de Janeiro, é autor de obras jurídicas e é uma pessoa que, com todas essas atribuições, ele consegue tirar um tempo para participar de um projeto assim tão pequeno como o nosso, mas que tem o objetivo de aproximar a comunidade acadêmica. Porque os alunos da Rural, os estudantes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eles são estudantes que eles estão no Brasil inteiro. E eles vêm para a universidade. Mas por conta da pandemia, eles tiveram que retornar para seus estados de origem. A universidade teve até que pagar para eles voltarem, para eles ficarem em segurança. Então, o campus de Seropédica, ele está vazio, porque os estudantes não puderam ficar no alojamento. Então, assim, nós estamos tentando, de alguma forma, diminuir esse problema que a gente está vivendo com essa sua presença aqui. E Poxa, já que, fico né, assustado. você teve a, a bênção de estar aqui com a gente, poder falar para a gente sobre os principais erros, a palavra é sua. Professora, obrigado pelo convite, eu cumprimento a senhora, parabéns pelo trabalho que está fazendo, de se utilizar das ferramentas que existem num momento como esse de isolamento social. Existem esses meios, né, das redes sociais para poder aproximar os estudantes do direito de modo geral. Eu sou estudante do direito, a senhora é estudante, porque a gente não para de estudar nunca, então somos todos estudantes do direito. Não é? É uma pena que vocês não conseguem ver o modo como eu estou transmitindo aqui. Eu estou sentado, aqui é o lugar que eu gravo, aqui atrás tem uma televisão que eu uso para dar aula, mas ninguém consegue ver onde meu celular está apoiado. Meu celular está apoiado num monte de livro, que é o que eu uso para estudar e tudo. Não tem nada de especial, mas tem um monte de livro aqui, ó, eu posso citar alguns. Luiz Rodrigues Vamber, Daniel Assunção, Felipe Born, são os autores que estão aqui apoiando o celular para eu poder estar transmitindo hoje. E quando a gente falou desse tema, eu procurei pensar num tema que fosse útil para o estudante de direito de um modo geral, do primeiro até o último período. Então, se a gente falasse, por exemplo, de algo muito específico, execução, a gente só conseguiria alcançar uma faixa menor de alunos. Então, como todos nós vamos ter que peticionar algum momento da vida, eu achei que esse seria um tema mais abrangente. E
eu sou muito fã de um autor não jurídico, já é falecido, chama Ariano Suassuna. Ah, eu também. Eu sou fã Amo. demais dele, demais. E uma vez ele deu uma entrevista, esse vídeo está na internet, ele deu uma Aham. entrevista uma vez dizendo o seguinte, que ele abriu o jornal uma vez, um jornal de São Paulo, e viu uma reportagem que dizia assim, e antes que o pessoal comece a sair da live, isso tem a ver com direito, Não, não. eu juro. Mas o Ariano deu uma entrevista uma vez dizendo o seguinte, que ele abriu o jornal e viu uma reportagem que dizia assim, Banda Calypso é a cara do Brasil. Eu já vi isso. E aí ele falou assim, eu me senti meio ofendido, porque essa é uma banda brega, e eu não me acho brega. Então, que diga que é a cara de parte do Brasil, ou que diga que é a preferência de parte dos brasileiros. Então, ele falou isso, claro, de uma brincadeira, mas para dizer que aquilo que estava escrito não era aquilo que deveria ser. Claro. E ele continua dizendo lá no final. E aí, mais para o final da reportagem, tem o repórter diz que Chimbinha é um guitarrista genial. Sim. E aí, isso tudo ele falando. E aí eu fico pensando comigo, se o repórter guardou a palavra genial para Chimbinha, que palavra ele vai usar para Mozart? Que palavra ele vai usar para Frederic Chopin? Então, qual era o ponto de vista dele? O ponto de vista dele era, ele como escritor, mas nós que fazemos petições, então nós somos escritores de petições. Claro. Nós temos na língua portuguesa a nossa ferramenta de trabalho. Então, o que a gente tem que usar muito bem a nossa ferramenta de trabalho. Só que nem sempre a gente vê isso em certas petições. Então, a gente vê petições que não condizem exatamente com a atividade jurídica. E por mais que a sociedade tenha evoluído, eu sou velho, e por mais que os advogados mais novos e tudo, eu sou advogado já há 22 anos. Então, os advogados que estão entrando agora têm de idade o que eu tenho de profissão. Eu entendo que a geração é outra, eu entendo que a modernidade é outra. Mas ainda assim, a gente tem sempre que ficar pensando que o direito é uma coisa séria, que existem certos formalismos. E a forma é tão importante quanto o conteúdo. Porque quem vai ler a nossa petição não está só preocupado no que a gente diz, mas como a gente diz. Verdade. Muito verdade. Pois é, imagina o seguinte, qualquer um de nós vai contratar um advogado. E a gente pode ir na reunião com o advogado vestido como quiser, de bermuda, de sandália de dedo, como quiser. Mas a gente espera que o advogado esteja de terno. É verdade. O que é isso? É verdade. É se preocupar com a forma. A gente se preocupa com a forma. Não é verdade? Nossa, muito. Não é? Eu coloquei uma camisa de botão para estar aqui. Eu estou de short, cara, mas não vai aparecer. Eu botei uma camisa de botão. Ela não... Porque existe uma forma que deve ser obedecida. Então, a gente vê, por exemplo, em petições, algumas frases que não fazem muito sentido. Por exemplo, usar o latim de modo indiscriminado. A gente usa o latim, muitas das vezes, sem saber o que significa. Já reparou nisso? Muitas Fica vezes perdido, né? Pois é, o latim é uma língua morta. Existe uma razão para ela ser chamada de língua morta. É porque ela morreu. A gente não fala latim. A gente vê, tudo bem, tem expressões que são famosas. Erro improcedendo, erro injudicando. Mas a gente vê coisas em petição que, às vezes, o próprio advogado não sabe o que significa. Aí eu pergunto, por que você escreveu isso aqui em latim? O que isso significa? Não sei. Por que você colocou? Porque estava no modelo. Falei, gente, mas não pode ser assim. Não pode. Então, o que eu vejo em petição inicial, por exemplo? Que não custa nada. Eu estou falando de forma, não é? Quando a gente fala de erros mais comuns em peças, não são erros jurídicos. Porque aí, se eu for falar de erro jurídico, eu tenho que entrar em cada tema. A ideia não era essa. A ideia era falar da forma. Então, numa petição inicial, por exemplo,
a gente vê assim, lá no final, requer depoimento pessoal das partes. É impossível você pedir depoimento pessoal das partes, porque você só pode pedir depoimento pessoal da parte contrária. Você não pode pedir depoimento pessoal do seu próprio Do cliente. seu... Claro, tem um Exatamente. negócio que veda. É isso aqui, ó. Código de Processo Civil. Processo. Veda. Mas a gente escreve lá, requer depoimento pessoal das partes. Não dá para fazer isso. Você só pode pedir depoimento pessoal da parte contrária. Exatamente. Outra coisa que a gente vê muito em petição inicial, valor da causa. Valor da... O simples é o melhor. Então, dá-se a causa o valor de R$1.000. Ponto, está resolvido o problema. Mas eu vejo assim, dá-se a causa apenas para efeitos fiscais o valor de tanto. O que significa apenas para efeitos fiscais? Essa frase não significa nada. Nada, nenhum sentido, nenhum sentido. O valor da causa tem um monte de funções. Serve mesmo para efeitos fiscais, para pagar a taxa judiciária, mas serve para fixar honorários advocatícios, serve para fixar competência, se é do juizado ou de uma vara civil, serve para um monte de coisa. Então, exatamente. colocar... Se é gratuita ou não. Exatamente. Dá-se a causa apenas... Uma vez eu vi, apenas para efeitos de alçada. Aí eu perguntei, o que é efeito de alçada? Não sei não, estava no modelo. Não dá para fazer um negócio desse. Então, a inicial, a gente vê alguns erros assim. Então, para a gente falar de modo concatenado, a gente começa no artigo 319, que fala dos elementos da petição inicial. Esse artigo é um script, na verdade. Ele dá um roteiro de como fazer a petição inicial. Aí diz assim, caput, a petição inicial indicará 1. O juízo a que é dirigido. Aí a gente já começa a violentar o artigo 219 no primeiro inciso. Porque ele manda dirigir a inicial ao juízo a que é dirigida e a gente põe excelentíssimo senhor doutor juiz. Não faz sentido. Está errado. Mas aí, vocês poderiam me perguntar assim, Flecha, mas nenhum juiz vai mandar emendar a inicial para trocar excelentíssimo juiz para meritíssimo juízo de direito. Nenhum juiz vai mandar fazer isso. Claro que não vai. Mas chama a atenção a forma como você escreve. É como você, em vez de estar escrevendo uma petição, está fazendo uma sustentação oral e dizer, para mim fazer, advogado, ele é de menor. Nossa, pega doer, né? Assim, nenhum juiz vai dizer, doutor, pela ordem, não é de menor não, é só menor. Doutor, pela ordem, é para eu fazer. Ninguém vai te interromper. Mas automaticamente a sua credibilidade começa a cair. Porque se você não sabe o português, vai ficar difícil você saber o direito. É natural a gente pensar isso. Eu falava uma vez, no evento, era presencial. E aí, antes de fazer toda essa introdução, eu só falei assim, então, isso aqui é para mim poder fazer melhor. Mas foi um constrangimento, foi um silêncio. E eu fiquei calado olhando. Aí depois passou um tempo, eu falei, ninguém falou nada, mas todo mundo ficou pensando, nossa, que erro crasso que esse rapaz comentou. Né? Que batatada que ele acabou de falar. Ninguém falou, mas todo mundo pensou. Então, se pensaram com esse erro, acontece também com outros erros. Então, a petição inicial indicará o juízo a que é dirigido. Isso vale não só para a petição inicial, mas para qualquer petição. Qualquer uma. Endereçar ao juízo e não ao juiz. Um recurso de agravo, por exemplo, que a gente costuma colocar, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça. O correto não é o presidente, pessoa física, e sim o juízo. Então, MM, presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Você está endereçando ao juízo e não ao juiz. Aí a gente segue. Inciso 2 do artigo 319. A petição inicial indicará nome e qualificação das partes. Até aí não tem muito problema. Só tem uma novidade legal que o código trouxe. O autor sabe, óbvio, os dados de qualificação do cliente dele. O advogado sabe a qualificação do autor. Mas nem sempre ele sabe do réu. E aí, na época do Código Velho,
A senhora, professora, é muito nova, não deve ter advogado na época do Código Velho. Mas, na época do Código Velho, quando a gente não tinha elementos do réu, endereço, por exemplo, a gente era obrigado a pedir ao juiz que expedisse ofício para a Receita Federal, para a Detran, para telefonia móvel. Pois é, tinha juiz que dava, tinha juiz que não dava. Tinha juiz que dizia, defiro, peça-se ofício, ou então juízes diziam assim, indefiro porque é dever da parte informar o endereço. Mas eu não tenho como conseguir esse endereço. Isso mudou. Parágrafos 1º e 2º do artigo 319, o juiz é obrigado a expedir os ofícios e tal. Então, já é uma melhora. Inciso 3. A petição inicial indicará os fatos e o fundamento jurídico do pedido, que é a famosa causa de pedir, narração dos fatos. Aí vem a novela. Deixa eu fazer uma experiência aqui, peraí. Professor, oi. Olha, eu tô amando, porque hoje pela manhã eu mandei um e-mail para todos os meus alunos que eu dou aula no Núcleo de Prática Jurídica. Sim. E eu falei, vocês, por favor, venham assistir a aula. Pra gente ver se corrige. Pra gente ver o que a gente faz, né? Quer ver uma coisa? Olha, eu não tinha pensado nisso não, mas vou fazer agora. Vou pegar uma caneta aqui, uma folha de papel, eu vou fazer agora, tá? Tá bom. E como de todo mundo que está assistindo, só a senhora tem voz, eu vou pedir para a senhora me ajudar. Para a senhora completar uma sequência. Ai, que responsabilidade, gente. É difícil a beça. A senhora pode, por favor, completar as lacunas? É porque fica de trás para frente, né? A câmera pega ao contrário. É, mas dá para fazer, vai. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 e 7. Ótimo. Isso. Fácil. Ficou tranquilo. Como é que a senhora sabia quais eram os números que estavam faltando? O 3 e o 7? Porque a senhora conhece a história toda, do 1 ao 8. Não é verdade? Vamos tentar mais uma vez. Preencha a sequência. Preencha agora, por favor, professora. É porque tá ao contrário, né? Para mim, né? É DST-SS. Bom, aí não sei, só se a gente pedir ajuda aos universitários, porque pode ser qualquer coisa, né? Não, só pode ser uma coisa em cada tracinho desse. Ó, DST-SS. O que são esses dois tracinhos aí? Não sei. Poxa, era tão fácil. Que. Ah, tá. Nossa, tá evidente. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Eu nem passou pela minha cabeça. Pois é. Na primeira história, do 1 ao 8, a senhora conhece bem a história. E, portanto, sabia que faltavam o 3 e o 7. A segunda história, a senhora também conhecia bem, mas não se atentou que era isso. Não se deu conta que era isso. Não é verdade? Quando a gente coloca a parte dos fatos na petição inicial, nós conhecemos a história inteira, porque o cliente nos contou. Aí a gente escreve. Quando a gente acaba de escrever, a gente lê e faz todo o sentido do mundo. Porque mesmo que tenha lacunas, como a gente conhece a história, a nossa mente completa. Completa. Sabe quem não conhece a história? O juiz. O juiz, O juiz não conhece a história. Então, sabe como é que fica um bom método? Eu faço isso até hoje, 22 anos depois. Até hoje eu faço isso. Sabe qual é um bom método para a gente escrever a parte dos fatos e não deixar nenhuma lacuna? A gente pede para outra pessoa que não conhece os fatos para ler. Sim. Você faz, escreve a parte dos fatos. Não precisa a parte do direito, que é imensa, não precisa. A parte dos fatos, que tem lá 3, 4 páginas, escreve e pede para alguém que não conhece aqueles fatos, pede para ler. Porque se tiver alguma lacuna, como a pessoa não conhece a história, a pessoa vai dizer, mas por que você escreveu isso aqui?
Ah, porque naquele dia estava chovendo. Mas você não escreveu aqui. Ah, tá ótimo. Então dizer que naquele dia estava chovendo. Porque, Perfeito, perfeito. porque Porque senão... a gente vai ser indagado de lacunas e a gente vai poder preencher. Pois é, quando a gente escreve, se tiver alguma lacuna que a gente esqueceu, quando a gente lê, não fica sem sentido. Porque a nossa mente preenche a lacuna. Mas o juiz não conhece a história. O juiz não sabe que lacunas são aquelas. E se ele não tem aquele elemento, o que ele faz? Indefere. Aí é quando o advogado sai postando em rede social. O juiz é um absurdo, porque indeferiu, ele não entendeu a história. Tudo bem, às vezes o juiz não entendeu mesmo a história. Mas muitas vezes, nós é que não escrevemos de forma clara. Porque só faz sentido para a gente, porque a gente conhece a história. Então essa é uma sugestão que eu dou para os meus alunos. Para isso, peça para outra pessoa ler. Às vezes eu peço para a Luciana, advogada que trabalha comigo, eu peço para ela ler uma história que ela não conhece. Aí eu entrego a petição, hoje ela está acostumada, mas no começo eu dava a petição, ela dizia, mas me conta a história primeiro. Eu falei, claro que não. Eu quero que você entenda sem conhecer a história. Tem bizu, né? Vai ler. Exatamente. Aí, sim. Aí, eu não entendi isso aqui. Aí eu falei, então falta uma frase. Aí eu coloco uma frase, coloco outra. Entendeu? Perfeito, Ontem, perfeito. eu vou dar um exemplo real. Ontem, isso não tem 24 horas, eu estava lendo um texto e o texto dizia assim, a meta é de 1/3 sobre um valor qualquer, 100. 1/3 sobre 100. E eu gostaria que essa meta fosse diminuída para 20%. Ponto. Aí eu não conhecia a história, eu estava lendo o texto, fui no autor do texto e disse, desculpa, quer diminuir para 20% sobre o quê? Ué, sobre aquele negócio lá, não sei das quantas. Eu falei, mas isso não está escrito aqui. Não ficou claro. Ah, é verdade. Aí botou uma frase de 4 palavras e aí ficou 20% sobre o valor X. Pronto, resolveu o problema. Então, claro, a história estava na cabeça da pessoa que escreveu. Quando foi botar no papel, pensou diminuir de 20%. Na cabeça da pessoa que escreveu era 20% sobre 100. Mas isso não estava escrito. A pessoa que ia ler podia não entender, como eu, de fato, não entendi. Verdade. Eu até imaginei que era aquilo, mas não estava escrito. Então, muitas vezes, eu recebo muito por mensagem de direct aqui do Instagram, e aliás, fica à disposição para todo mundo, se quiser tirar dúvida pelo Instagram e tal. Algumas pessoas presentes aqui já mandam e sabem que eu respondo, pode confirmar aqui na tela. Responde mesmo, gente. Super acessível, professor. Eu respondo. E aí, olha só, quer ver o exemplo? Valéria, que é minha querida amiga de Macaé. Um beijo para você, Valéria. Valéria colocou, quem trabalha sozinho? Quem trabalha sozinho tem amigos. Pede para o marido ler, pede para a esposa ler, pede para o irmão, para qualquer pessoa, porque a parte dos fatos não é jurídica, a parte dos fatos é história, é historinha. Lê essa historinha aqui e faz sentido. Olha a Regina aqui falando, eu mando e respondo, é verdade. Tem uma outra pergunta legal aqui, deixa eu ver. É que a minha tela congelou. Elcinho mandou. Flecha, por qual motivo os juízes dos juizados especiais não expedem ofício para a Receita Federal em fase de execução? Elcio, eu não consigo te responder essa. Juridicamente, eu não vejo nenhum motivo para não fazer. Não vejo motivo. O 319, parágrafos 1º e 2º, permitem isso. Aí eu acho que quando for requerer, já vale a pena dizer, quero expedição de ofício na forma dos artigos 319, parágrafos 1º e 2º. É uma sugestão. Importante, às vezes, a gente também pontuar o que a gente precisa, né? De Exatamente. forma mais clara, né? Não pensar assim que o juiz é um pouco médium, né? Para poder descobrir isso. Professora, olha como a sua live está famosa. Desembargador Luciano Rinaldi acabou de entrar aqui, do TJ do Rio de Janeiro. Professor de processo civil, presidente do Fórum Permanente de Processo Civil da Emerge. Meu presidente, prazer em vê-lo. Já Seja pode deixar bem-vindo. seus comentários aqui. Beleza, obrigado, desembargador. Então, continuando. Essa parte dos fatos eu acho legal.
319, inciso 4º. Pedido com suas especificações. Saber o que pedir dispensa maiores comentários. Inciso 5, a petição inicial indicará o valor da causa. E aí já falamos ainda há pouco, não tem por que falar apenas para efeito disso, para efeito daquilo. Certo. Inciso 6º, que é o que eu mais gosto. Inciso 6º diz, 319.6, a petição inicial indicará as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos. E aí vem aquela frase. Aquela frase famosa, e o que eu vou falar agora para inicial é idêntico para contestação. Aquela frase famosa, tanto de inicial quanto de contestação, que diz assim: protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito. Falei até junto. Essa é difícil. Olha, eu tenho 44 anos de idade. E eu entrei na faculdade aos 16. Então, eu tenho 28 anos no meio jurídico. E nesses 28 anos, eu não me lembro de outra frase que seja pior do que protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito. Essa frase não faz o menor sentido. Não sei por que a gente gosta de inventar, né, para ficar bonito. Não tem necessidade disso. Eu acho que a combinação sonora deve ter ficado bonita no primeiro momento e aplicaram. Então vai fazer faculdade de música, né? Que aí tem essa combinação sonora. Que isso aqui É verdade. Olha, eu tenho um amigo, um querido amigo, que me deu a honra até de fazer a apresentação de um dos meus livros, que é o professor Luiz Rodrigues Vamber, que para mim é o cara do processo civil. E ele tem uma frase que eu acho fantástica. Ele diz assim: não é preciso ser prolixo para ser profundo. Você pode falar com profundidade e com simplicidade ao mesmo tempo. Eu acho isso fantástico. Protestar significa, assim, insurgir contra alguma coisa. Eu protesto contra a violência, eu protesto contra o presidente, sem ser nenhuma política, só porque está na moda. Protesto contra não sei o quê, protesto contra o fim do passe estudantil. Protestar é sim surgir contra alguma coisa. E aí você coloca na sua petição inicial ou na contestação: protesta pela produção de provas. Troca a palavra pelo significado e fica: sou contra a produção de provas. Exatamente. A gente faz um parágrafo querendo requerer prova e escreve que é contra a produção de prova. Não faz sentido. Não faz sentido. É igual vislumbrar. Vislumbra-se com clareza que... Vislumbrar não é ver bem. Vislumbrar significa ver mal. Vislumbrar significa ver através de um véu. E aí, vislumbra-se com clareza. Isso é frase, não faz sentido. Tem uma que o meu pai fala... Uma coisa não é outra, né? Meu pai é advogado. Tem uma que ele fala também que é fantástica. Ele diz assim: fulano morreu em virtude da Covid-19. Virtude é coisa boa. Então você não morreu em virtude do câncer, em virtude da Covid. Você morreu em razão. Em razão. Por causa dela, mas virtude é uma coisa boa. Fulano morreu em virtude de um assalto com... Oh, meu Deus. Isso não é virtude. Não, né? Mas voltando lá para o protesta. Protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito. E tem um ditado que diz que nada é tão ruim que não possa piorar. Oi. Tem gente que coloca assim: protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito, em especial testemunhal, depoimento pessoal, documental, pericial, inspeção judicial. Aí põe todos. Que são todos especiais, professor. Não está errado, né? Não está certo, não. Mas essa parte, tirando que já é ruim, a gente coloca assim: protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito. Se não é o direito que admite, quem é? É claro que é admitido pelo direito. É lógico que é admitido pelo direito. Admitidas em direito é redundância, pleonasmo. Então pode cortar. Aí fica: protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos. Se eu quisesse, eu poderia pedir as provas inadmitidas?
Não, né? Eu só posso requerer as provas admitidas. Eu quero provas ilegais, né? Eu só posso. Olha quem está aqui, ó. Desembargadora Natasha Tostes, que mandou uma Seja ótima. bem-vinda. Desembargadora, um beijo, muito obrigado por estar aqui. Olha só. Para que Gratidão. serve nestes termos pede deferimento? A meu ver, significaria que escrevemos algo, mas queremos apreciação por outros termos, e não naqueles. Fantástico essa. Essa é maravilhosa. Desembargadora Natasha, da 26ª Câmara Civil do Rio, seja muito bem-vinda. A contribuição super pertinente. Você faz uma petição de 10 páginas e no final escreve: nestes termos pede deferimento. É lógico que eu quero deferimento nesses termos que eu acabei de escrever. Eu escrevi 10 páginas e quero deferimento em outros termos? Não, é claro que são nesses termos que eu escrevi que eu quero deferimento. Esse parágrafo inteiro é sem sentido. Não é? Olha a outra aqui. Pede deferimento e alguém espera. Tem gente que escreve assim, né? Pede e espera deferimento. Não. Eu estou pedindo, mas eu nem estou esperando mais, sabe? Eu já peço sabendo que vou perder. Eu peço, mas não espero, não. Eu já tenho não mesmo, né? Eu estou pedindo, eu sei que é contra a lei mesmo. Então, eu estou pedindo, mas eu sei que nem vai rolar. Bom, você acabou de confessar uma infração disciplinar, porque você está litigando contra texto de lei. Isso é litigância de má fé, ainda dá para representar. Porque é claro que você espera deferimento. Isso também é redundância, isso é água molhada. Exatamente. E o que tem logo em cima do nesses termos pede deferimento? Os pedidos, não é? Aí você pede citação, pede procedência, pede prova, pede condenação e pede deferimento. Se você já pediu tudo, não precisa pedir deferimento de novo. Ficaria mais ou menos assim: me dá um copo d'água, peço deferimento. Me peça um livro, peço deferimento. Paga essa conta para mim, peço deferimento. Ninguém fala isso, então por que escrever isso? Não faz nenhum sentido. Aí, Valéria perguntou aqui, então qual é a solução? Tira o parágrafo inteiro. Tira essa frase toda, nesses termos pede deferimento. Tira tudo. Simplesmente não põe nada no lugar. Nada. Se a Luciana, que trabalha comigo, estiver aqui assistindo, Luciana, pode falar aí. A gente coloca isso nas nossas petições, nesses termos pede deferimento, Luciana? Claro que a gente não põe. Não faz sentido nenhum. Aliás, por que troca de linha, né? Nesses termos, na outra linha, pede deferimento. Passa para baixo, né? Tem ponto parágrafo? Tem ponto parágrafo? Não tem nem ponto parágrafo depois do nesses termos. E é com letra maiúscula também, né? Eu não entendo isso. Oi, não ouvi. Ainda é com letra maiúscula, quando muda, né? Todas as palavras. E coloca todas as iniciais maiúsculas. Não faz sentido. O Elcio lembrou outra aqui. Tem gente que abrevia, coloca N termos, P deferimento. Tá economizando para quê? Vai economizar a tinta da impressora? Nem se imprime mais. Economizar a vergonha, talvez, né, professor? Eu já vi assim, ó, NTPD. Não faço ideia do que seja NTPD. Deve ser Nebraska Police Department. Deve ser isso. Porque essa foi boa. Não faz sentido nenhum. Enfim. Vamos seguindo com a nossa petição. A petição inicial, ela é escrita. Olha aqui a Luciana colocando aqui, ó. Regra número 1, não colocar nesses termos pede deferimento. Luciana Souza, que escreveu aqui. É a Luciana que trabalha comigo, vocês verem que eu não estou mentindo. Mas a petição inicial é escrita, não é? Sim. Muitos advogados não se dão conta que a linguagem escrita é diferente da linguagem falada. Sim. Você escreve de um jeito, mas você fala de outro. Exatamente. Não é? Só que tem gente que resolve usar a linguagem falada né? na peça escrita e resolve falar com o juiz na peça. Ora, excelência, veja que absurdo ao réu fazer um negócio desse. Não fala com o juiz na peça. A peça é escrita. Você já se endereçou ao juízo lá em cima no cabeçalho com MM, juízo de direito tal. Então você não fala com o juiz na peça. Tem gente que faz pergunta na peça. Ora, excelência, é ou não é um absurdo? Aí põe 5 pontos de interrogação. Ele não vai nem te responder. Conclusão da inicial. Cite-se.
Marco a audiência para o dia tal. Com relação à folha tal, realmente é um absurdo, nossa senhora. O juiz não vai te responder. Pode parar, isso não faz nenhum sentido. E para a gente mudar de peça, sair da inicial, só uma última observação. Peça longa demais. Não faz. Eu ia perguntar isso, professor, com relação ao tamanho da peça. A peça Sabe? Eu muito ia longa. perguntar. Tem um ditado que todo mundo aqui conhece. Wilson Júdice acabou de entrar aqui, um grande amigo meu, um abraço, meu irmão. Tem uma advogado de Nova Friburgo, viu, professor? Olha como a gente está indo longe, a gente está indo num monte de Oh, lugares. que bacana. E tem um ditado que é muito verdadeiro, que diz assim: quanto maior a peça, menor o direito da parte. Oh. Isso é verdadeiro demais, demais. Petição inicial de 15 páginas, de 20 páginas. Aí você vai olhar, a maior parte é o capítulo do direito, que aí tem transcrição de livro de autor, tem transcrição de jurisprudência, aí tem 5 acórdãos falando a mesma coisa. Para que isso? O juiz tem livro. Transcrição do trecho da lei, como se o juiz não soubesse. É, trecho da lei. O juiz Da tem lei. lei com ele, o juiz tem livro, e se ele não tiver, tem a biblioteca do tribunal, tem jurisprudência, o juiz tem acesso também ao site do tribunal. Exatamente. Não faz sentido. Quanto menor a petição, mais útil ela vai ser. É claro que você não vai cortar as coisas essenciais, mas dá uma olhadinha nos seus fatos lá. Às vezes tem 3 parágrafos falando a mesma coisa. Exatamente. Basta uma vez. Falando, não. Quando você fala, quando você está dando aula, às vezes você repete a mesma coisa 2 vezes, 3 vezes, claro. Porque as palavras faladas, elas voam. Mas está escrito. Se você dedica 3 parágrafos para falar a mesma coisa, você gastou Exatamente. 2 parágrafos à toa. Porque se o juiz não entender no primeiro parágrafo, ele não vai tentar no segundo, ele vai ler de novo o primeiro. Entendeu? Então, imagina o seguinte. A gente está aqui, eu achei que a gente estava aqui uns 5 minutos, mas já são mais de 40 minutos que a gente está falando. 40, mas está voando, né? Para mim, passou voando. Então, imagina o seguinte, imagina que eu gastei, são 17h42, eu gastei 42 minutos falando um monte de bobagem. Imagina isso, eu falei só bobagem, só abobrinha, só batatada. Porque eu não tenho conteúdo para falar durante 1 hora, então eu vou guardar os 5 minutos que eu tenho de bom para o final. Mas quantas pessoas ainda estarão aqui no final? Se eu só falar bobagem nos 50 minutos iniciais, quem ainda estará aqui para ouvir o que eu tenho de bom para falar no minuto final? E o de bom vai ficar corrido, né, professor? A mesma coisa acontece numa petição. Começa a ler a petição, 1 página, 2 páginas, 3 páginas. Aí você vai lá no final e vê que são 30. 5 páginas e só tem bobagem. Aí o que eu faço? Deixa eu pular para o final logo de uma vez. Aí pula para o final. E o bom estava lá no meio, misturado com um monte de coisa ruim. Se perdeu. Não faz nenhum sentido. Embargos de declaração, mudando um pouco de peça agora, embargos de declaração tem que ter 1 página. Uma página. Porque embargos de declaração serve para você alegar uma dessas coisas. Obscuridade, que o juiz falou não está claro. Omissão, o juiz não falou o que você pediu para ele falar. Contradição, uma parte da decisão é contrária a outra parte da decisão. Ou erro material. Então, como fica a sua petição de embargo de declaração? Fulano de tal, por seu advogado que esta subscreve, vem tempestivamente interpor embargo de declaração contra a decisão de folhas tais, que foi omissa, razão pela qual se pede a integração da decisão judicial nos termos a seguir narrados. Ponto. Eu vou dar um exemplo real para vocês, tá? Eu atuo num processo, e aí eu não posso falar nomes, né, de partes nem de magistrados, mas eu atuo num processo pelo autor. E o réu está lá do outro lado, e entrou alguém no processo querendo ser assistente. E pediu para ser assistente simples. Na minha opinião, era para ser assistência qualificada, ou litisconsorcial.
E aí eu ouvi alguns colegas falando, Flecha, você está brigando por sopa de letrinha. Não faz diferença se a assistência é simples ou qualificada para o processo. Faz sim. Porque na assistência simples, aquele que entra como assistente não se submete à sentença, mas o assistente qualificado se submete. Então eu queria que o juiz dissesse que aquela pessoa que estava entrando era para ser assistente qualificado, porque a sentença ia atingi-lo no final. O juiz falou que era simples. Só que tem um artigo no código que diz, é um artigo específico lá, é que se eu falar fica muito detalhado, mas tem um artigo no código que diz, expressamente, esse caso é de assistência qualificada, ponto. Tem um artigo do código para isso. Sim. 109, parágrafo 2º. Pronto, falei. Aí o juiz disse, é assistência simples. Aí eu agravei. Agravo, olha, eu quero que seja assistência qualificada, 109, parágrafo 2º. Aí veio o acórdão. 6 páginas de acórdão dizendo, é assistência simples. E não deu uma palavra sobre o 109, parágrafo 2º. Fiz embargo de declaração em uma página. Dizendo assim, fulano de tal, por seu advogado, vem tempestivamente interpor embargo de declaração contra o acórdão de folhas tais, nos termos adiante aduzidos. 1. Trata-se de agravo para ver reconhecida a assistência como qualificada na forma do artigo 109, parágrafo 2º. 2. Nas 6 páginas do acórdão, não há nenhuma menção ao artigo 109, parágrafo 2º. 3. Eis a omissão a ser suprida. 4. Aplique-se o artigo 109, parágrafo 2º, ou justifique porque não incide no caso concreto. Exato. Data e assina, deu uma página. Eu fiquei com uma alegria, eu fiquei com orgulho daquela peça. Ficou em uma página, até com aquele enter que a gente dá lá em cima, até com aquilo deu em uma página. Eu fiquei feliz a beça com esse negócio. Porque é assim que tem que ser. Só que, geralmente, a gente faz embargo de declaração tão grande quanto a peça que a gente fez antes. Para poder debater tudo de novo, justificar tudo de novo. Não tem necessidade disso. E eu posso falar, acreditem no que eu estou dizendo. O advogado fica muito mais respeitado quando a petição é direta e objetiva. Claro, sem falar bobagem. Mas falar direta e objetiva. Excelência, tem aqui 3 páginas explicando por que isso é isso, na minha opinião. Se o senhor concordar, defere. Se não concordar, indefere, está tudo certo. Mas isso é isso por isso. Toma aqui. E está resolvido o problema. Petição curta é o que há. E aí, eu vou dar um exemplo comparativo para vocês que estão me assistindo agora. Muitos aqui, como esse é um projeto da Rural, que é para estudantes, muitos são jovens ainda. Para vocês que estão aí me ouvindo, você abre um vídeo no YouTube. Se ele tiver mais de 5 minutos, o seu interesse já foi para o espaço naquele vídeo. E ainda que você clique naquele vídeo que tem mais de 5 minutos, quando der 5 minutos, você já está querendo sair. Você só não sai se a professora disser que tem que fazer um relatório sobre ele valendo nota. Senão você abandona. Porque hoje tudo é rápido. Tudo é mais rápido. Exatamente, é para ontem. E aí a gente faz uma petição. Olha a incoerência. Eu não estou falando mal da minha classe de advogados, pelo amor de Deus, tá? Mas olha que incoerência. A gente faz uma petição gigantesca. A maioria dos advogados faz petição gigantesca. E no final, a gente reclama que o juiz demora para julgar os processos. Claro, ele está lendo um monte de livro que a gente escreve nas petições. Ele está perdido no meio da petição. Está perdido. Deixa eu cumprimentar aqui Rafael Viete Novaes, é meu sócio, lá no escritório Flecha Viete Novaes. Rafael Viete Novaes está aqui. Um beijo para você, meu irmão. Mas é verdade ou não é? Não faz sentido nenhum esse negócio. Professor, eu tenho a fama, né, de ser concisa. Né? Então as pessoas falam assim, o que você puder dizer em 15 minutos, você não vai levar 3 horas falando. Porque quem me conhece sabe que eu sou assim. Dizem que eu sou papo reto, né? Mas tem então, que ser assim, né? Então, assim, está sendo maravilhoso, porque eu falo isso para meus alunos, gente, vocês complicam a vida de vocês.
E a gente não Então, combinou, excelente. né? A gente não combinou nada antes dessa live. A gente está aqui Não, na total irresponsabilidade. Da gente ligou isso aqui na força, não. sem combinar nada. É verdade. Professor, é assim, nós temos um tempo limite pelo Instagram, né? Que ele vai cortar a live em 1 hora. E Sim. como você mesmo disse, o tempo voou, né? Foi Eu muito rápido. queria que você terminasse essa live, quando você terminar, a gente tem mais uns 7, 8 minutos para ter segurança, Sim. mas você pode usar esse tempo, e eu só quero que você deixe suas redes sociais, eu quero que você deixe seus livros, tudo que você puder para a gente te achar, Tá bom. tá bom? Desde já, eu te agradeço. Para não ficar chato, Não. aqui em cima, aqui no alto aqui do vídeo, tem o seu nome e embaixo tem o meu. Rede Francis Souza com Alexandre Flecha. Essa é a minha rede social. Eu só tenho o Instagram. Eu tenho o LinkedIn também, que está lá mais como uma forma de mostrar ali a qualificação e tudo. E rede social eu uso o Instagram. Todos os dados, tudo que eu dou de informação na internet, tudo, eu coloco no Instagram. Seja em vídeo mais longo, no IGTV, seja em vídeos curtinhos lá no feed mesmo. E eu queria dizer que o meu Instagram está à disposição de todos os colegas, absolutamente todos. Se quiser mandar dúvida de processo, Flecha, eu estou com um processo assim, o que você acha que eu devo fazer? Eu respondo, eu não cobro para fazer isso, não é consultoria, eu não cobro. E está à disposição de todo mundo para o que vocês precisarem. Se vocês quiserem um conselho de alguém que já está há muito tempo nisso, Por no favor. direito e na advocacia, existem algumas coisas que eu não vou dizer que é certo ou que é errado. Eu vou dizer o que eu fiz. E deu certo. Tratar todo mundo com a maior honestidade possível. O meu pai diz que para viver... Meu pai é meu melhor amigo. Meu pai é um guru para mim. E o meu pai diz que para viver tem que ter coragem. Então, se alguém te pede alguma coisa e você não está afim de fazer, diga não. Tem coragem, tem que ter coragem para fazer isso. Mas é melhor do que você dizer que vai fazer e depois não faz. Quando você se comprometer com alguma coisa, faça. Quando o cliente ligar, alguns ainda são alunos, mas terão esses clientes, e quando o cliente ligar, atenda. Ainda que ele tenha ligado ontem e que não tenha nenhum andamento de ontem para hoje, mas atenda. Porque para você é mais um processo lá na sua carteira do escritório, mas para aquela pessoa é a vida dela. É a vida dela. É a vida dela. Eu vi um filme recente do Divaldo Franco, independente da religião que alguém... Independente de religião, é um vídeo, um filme de biografia que vale muito a pena ver. E Divaldo Franco diz, né, que ele está vivo, quem tem fome tem pressa. E a gente pode trocar fome por qualquer coisa. Quem tem fome de ver o seu processo resolvido, quem tem fome de chegar a algum lugar logo, quem tem necessidade tem pressa. Então, tratar juízes, advogados da outra parte e, sobretudo, clientes, e, enquanto estudante, tratar professores e colegas com honestidade, e fazer as coisas o mais rápido que puder, da melhor forma que puder, é uma coisa que funciona bem. Funciona bem, sabe? Ajude o máximo que você puder, faça o mais rápido que você puder e da melhor forma possível. E a melhor forma possível a gente só consegue, enquanto não inventarem uma máquina que transfere coisa de uma cabeça para outra, é estudando. É lendo, é assistindo aula, é assistindo vídeo, professor presencial, lendo mesmo, pega o seu livro, lê outras vezes e se prepara. Porque é a única forma. A minha avó dizia o seguinte, e é mentira, minha avó não falou isso não, é que dá credibilidade quando você fala, minha avó já dizia, quando você fala assim, dá certa credibilidade, mas minha avó não falava isso não. Mas tem uma frase antiga que diz assim, você precisa se instruir para ser alguma coisa na vida. Instruir é sinônimo de preparar. Você precisa se preparar para aquilo que você vai fazer. Conhecimento, essa é do meu pai também, e é de verdade, conhecimento é força. O conhecimento nos torna
fortes. Você está andando pela rua e uma pessoa cai na sua frente e está ali estribuchando. Se você tem o conhecimento de primeiros socorros, você sabe o que fazer, você salva aquilo, você se torna forte. O conhecimento nos torna fortes. Vale muito a pena fazer isso. Essas suas palavras, elas são de um conteúdo e uma verdade absoluta. E como eu disse antes, né, que a gente só está com uns minutinhos, a minha gratidão é imensa. Conte com o nosso projeto. Ele é pequeno. Nós somos de uma universidade, né, assim, até que ninguém quer estudar, o pessoal quer estudar, né, nas outras universidades, que é mais perto, que a gente mora meio na roça, né? Mas nós somos da roça, mas a gente é persistente. Mas essa sua palavra é muito forte e é muito verdadeira. E eu só tenho que te agradecer por você estar aqui, porque eu sei da sua responsabilidade e da sua ocupação. Eu vou enviar seu certificado, que é um certificado também simples, mas que eu dou para todo mundo que participa da live. Eu vou te agradecer. E antes que o Instagram nos derrube, eu tinha que dizer isso, que foi uma grata satisfação ter você aqui. E eu vou fazer o máximo para a gente salvar a live. Você me autoriza a colocar no YouTube? Fique à vontade, onde quiser. Então, professor, deixa eu registrar muito tua presença obrigada. aqui, ó. Tá bom? Vou fazer um print nosso e vou encerrar aqui, tá bom? Olha só, o Dr. Felipe Gonçalves está aqui, está nos assistindo, e certamente ele está à disposição. Ele é magistrado e ele é presidente da Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro. Cumprimento o Dr. Felipe aqui, e ele tem um discurso de muita proximidade da magistratura com a advocacia. Então, muito legal também. Certamente ele está à disposição da OAB e dos advogados. Gratidão. Até a próxima, professora. Um beijo para você, um beijo para todos que estão aqui assistindo. Tchau, tchau. Tchau.